Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta revista é da classe dos adultos e ela faz parte, do primeiro trimestre de 2023. Nesta oportunidade, irmãos, estaremos estudando a lição de número 6, que é para a data do dia 5 de fevereiro de 2023, cujo tema é o avivamento no ministério de Pedro. Lembrando aos irmãos que as 5 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Aviva a Tua Obra. O textuário da lição de hoje diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Lá em Atos, capítulo 2, no verso 14, o evangelista Lucas, ele nos registra este texto. A verdade prática, ela vem dizendo: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. E nós estaremos tratando exatamente sobre o ministério de Pedro antes do Pentecoste e após o Pentecoste. Aqui também, quando Pedro fala com autoridade, escutai as minhas palavras, era Pedro dizendo: presta atenção aqui em mim, que agora eu vou fazer aí um discurso, agora eu vou falar. Mateus capítulo 10, verso 20, Jesus, quando dá ali a missão aos discípulos, ele disse assim, em minhas palavras aqui: olha, vocês vão, mas quando vocês abrirem a boca para falar, vai ser o quê? Vai ser a voz do Espírito Santo que estará falando através da sua boca. Ainda na verdade prática, estudamos já o conceito sobre avivamento, só para trazer uma síntese, é um reforço da fé, em Deus, dada pelo próprio Senhor, um reforço da nossa fé em Deus, dada pelo próprio Deus. E lembrando aos irmãos que lá na primeira lição nós estudamos o conceito, o avivamento ele provém unicamente aí de Deus. Cabe a nós estarmos buscando este avivamento. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 14 ao verso de número 24. O verso 14, inclusive, compõe aqui o nosso texto áureo. Estou deixando aí no slide para os irmãos podem estar fazendo toda a leitura, amém? Nós temos como objetivos, irmãos, para a lição de hoje, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste. Segundo objetivo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. Nós também, em aulas anteriores, falamos para os irmãos sobre com ou no, está aqui postadas aqui no nosso canal. Terceiro objetivo, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no, novamente, Espírito Santo. Temos como motivação para a lição de hoje o seguinte, que para termos êxito no exercício de nosso ministério cristão, semelhantemente, precisamos permitir que a ação do Espírito Santo esteja permanente em nossas vidas. Não é uma hora achamos que somos, outra hora achamos que não somos. O que eu quero trazer para os irmãos aqui como reflexão? O que? Antes do batismo com o Espírito Santo, nossas atitudes já têm que condizer, com atitudes bíblicas, atitudes dentro da palavra. Pós-Espírito Santo, ainda mais, irmãos. Por quê? O que acontece aqui? Qual a palavra que eu quero chegar? Temos que dar testemunho tanto antes quanto depois. Agora, em minha opinião, pior aquele que, não estou julgando, estou dizendo assim, que pior aquele que já teve essa experiência, da parte do nosso Senhor e ainda mantém uma conduta dúbia, uma conduta duvidosa, um testemunho de não cristão, Então, é nesse contexto aqui que eu estou trazendo aos irmãos. Caminhando aqui, irmãos,
para a nossa parte introdutória da nossa lição de hoje. Então, nesta lição, nós veremos aqui, segundo o autor pontua aqui para a gente, o que? O protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Um primeiro momento, como os irmãos podem acompanhar aí no slide, um primeiro momento antes do Pentecoste, um segundo momento pós-Pentecoste. E também já agreguei aí aos irmãos o que? O avivamento, né? A igreja e o avivamento, só para nós trazermos a aplicação para os nossos dias de hoje. Teremos aqui então várias lições, né, de experiência de vida do apóstolo Pedro para nosso ensinamento, né? A palavra-chave, ministério. Ministério significa o quê? Cargo, trabalho, serviço, atividade, dentre outros significados que tem essa palavra aqui. O primeiro tópico, irmãos, da nossa lição de hoje, ele traz o seguinte tema: Pedro antes do Pentecoste. Primeiro subtópico, as duas atitudes de Pedro. Vamos lá entender. Mateus capítulo 16, no verso 16 e 17, Mateus capítulo 16, verso 16 e 17, vai registrar o quê? O contexto ali. Que certo dia Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. Aí os discípulos responderam, um diz que são João Batista, Elias, Jeremias. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, como me identificam? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ali, irmãos, qual foi a atitude de Pedro? Seria de qualquer um, receber um elogio do mestre, né? Então, criamos aqui que ele ficou o quê? Grato ao Senhor, lisonjeado com aquela resposta a seu respeito diante dos amigos, né? Dos discípulos que estavam ali. Só que, imediatamente após esse episódio, olha o que aconteceu. Pedro recebe uma reprimenda, né, de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria a Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E aí o que Pedro, lá no capítulo 16, verso 22, ele diz? Ele fala assim, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus fala para ele assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, lá em Mateus 16, 23, que vemos aqui. Pedro acabara de ser elogiado, e agora ele acabou de ser repreendido. No mínimo, irmãos, ele ficou aqui, no mínimo, o autor da revista coloca aqui, numa situação desconfortável, né? Por aquela ali, por uma palavra de aprovação inicial e agora uma de reprimenda, né? Como a revista fala aqui, e pesada ainda. Então, duas atitudes, e o que eu quero trazer aqui aos irmãos, elogio e crítica. Temos que tomar cuidado com o elogio e temos que tomar cuidado com crítica. Nossa fé tem que estar baseada em Jesus. Por quê? O elogio não pode te inflar e a crítica não pode te derrubar, entende isso? É mais ou menos assim. Quando me elogia, a honra e a glória tem que ser ao nosso Deus. Só que quando me criticam também, eu tenho que ter base firmada para não desmoronar, né? Nesse contexto que eu queria trazer esta palavrinha aqui aos irmãos. O segundo subtópico vai dizer, Pedro nega Jesus 3 vezes. Primeira vez que Pedro negou Jesus ali. Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus, que lhe disse que ele negaria 3 vezes. Mateus capítulo 26, verso 31 ao 35. Qual foi a primeira vez? Negou diante de uma criada. Qual foi a segunda vez? Diante de outra criada. E a terceira vez, Pedro negou ele diante de várias pessoas. Depois desse momento, o galo cantou. Não se trata aqui de um galo físico, né? Era uma sirene que era tocada ali na troca de turno, etc. Então, seu foco aqui é que Pedro sentiu profundo arrependimento, mas, todavia, nosso Senhor não o desprezou. E aqui, irmãos, o autor da revista coloca uma explicação aqui, né, uma reflexão muito importante. Vou ler na íntegra. Devemos ter cuidado
de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Como que nós entendemos isso? Quem sou eu? Quem é você para apontar o dedo ou para descartar uma pessoa porque errou, né? De Deus, a Bíblia diz que o cair vem do homem, mas o levantar vem de Deus. Então aqui, trazendo para a palavra, se o próprio Jesus não rejeitou a Pedro de maneira nenhuma, nós devemos o quê? Fazer a acepção aqui, de uma pessoa, descartar uma pessoa pela falha dela. Por quê? Porque nós todos somos falhos, né? Estamos em obras, e aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. A sinopse deste tópico de número 1, irmãos, onde nós vimos duas atitudes de Pedro, falei sobre elogio e crítica, né, fazendo um linkzinho aqui. Vimos também as 3 vezes que Pedro negou ao Senhor, dizendo, né, que não iria negar, mas olha, terminamos falando sobre a misericórdia do nosso Deus. Sinopse diz assim: o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Eu quero caminhar aqui com os irmãos agora para o tópico de número 2. Este tópico de número 2, ele traz o seguinte tema: Pedro após o Pentecoste. Então, se no tópico de número 1 nós falamos sobre Pedro antes do Pentecoste, aí o autor da revista ele até pontua aqui, né, que Pedro era uma pessoa, né, ele diz assim, que veremos que o avivamento do apóstolo Pedro, antes, né, lá na introdução ainda, que nós lemos aqui, ele diz assim, ele fala que Pedro, antes de ser batizado, ele apresentava como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil, mas depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido pelo poder do alto. E é isso que nós vamos tratar agora. Pedro pós-Pentecoste. O primeiro subtópico diz assim: Pedro batizado no Espírito Santo. Vamos lá. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Pedro concluiu aquela calorosa, pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo, conforme Atos capítulo de número 2, no verso de número 38. Lembra lá no início da aula, quando eu li o texto áureo, que falei sobre Pedro dizendo assim: presta atenção nas minhas palavras? Olha qual foi o resultado, segundo Atos capítulo 2, 41. Quase 3.000 almas foram batizadas. Olha o poder da palavra, o poder do Espírito Santo de Deus que estava ali agindo na vida de Pedro. Caminhando para o subtópico de número 2, Pedro e a cura do coxo. Bom, juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Nós conhecemos ali a história em Atos capítulo 3, havia ali um coxo e olha só o desenrolar. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Lá em Atos 3, capítulo 3, versos 10, 11, os irmãos encontram o relato. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus Cristo. O que eu quero trazer aqui aos irmãos: não há nada impossível para o nosso Deus. Não sei o teu problema, a sua dificuldade, o que você está passando neste momento. Eu sei e posso te afirmar que nada é impossível para o nosso Deus. Olha o que diz, o evangelista Lucas. Vamos lá, texto muito conhecido. Lucas capítulo 1, no verso de número 37. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo. Porque para Deus nada é impossível. Aquele coxo andou através da fala,
na boca ali, naquela hora, Pedro falando, mas o Espírito Santo de Deus na vida dele, e o milagre aconteceu. Amém? Então olha só o terceiro subtópico. Pedro avivado em outras ocasiões. Falando sobre um exemplo aqui, lá na Porta Formosa, que de Formosa ali, neste contexto, não tinha nada, né? Um paralítico ali, um coxo, né? Mas a misericórdia do nosso Senhor alcançou a vida daquele homem. A Bíblia vai dizer que ele entra para dentro do templo ali, glorificando ao nome do Senhor. Olha só aqui, irmãos. Quase 5.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos, lá em Atos capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso de número 4. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam aqueles milagres. E qual foi a resposta? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, nesse contexto aqui ainda, teve tanta repercussão aquele fato, que houve essa investigação, né? Houve essa pergunta. E eles simplesmente falaram, fazemos milagre em nome do nosso Mestre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, ainda continuando aqui, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após eles serem libertados, olha o que aconteceu, liberados, né, da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Lá em Atos capítulo 29, do verso 31. Irmãos, a Bíblia vai dizer que quando eles oraram ali, até o chão tremeu, teve terremoto. Tem noção do poder do Espírito Santo, da atuação do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa, né? Pedro ali e os apóstolos oraram e o lugar tremeu, o lugar estremeceu, né? Outro milagre ainda do Espírito Santo, né, agindo na vida de Pedro ali. Em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro chegou ali naquela cidade, ele orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Lá em Atos capítulo 9, esse texto. Por sua oração, Dorcas também ressuscitou entre os mortos em Jope. Lá em Atos, né, capítulo 9, do 36 ao 42. Quantas experiências, quantos milagres, né, Deus não realizou através da vida de Pedro, né, pela unção ali do Espírito Santo de Deus. Aprendemos neste segundo tópico, irmãos, olha, Pedro batizado no Espírito Santo, Pedro cura um coxo lá na Porta Formosa, trouxe aqui aos irmãos que nada é impossível para o nosso Deus. Depois ainda outras ocasiões com Pedro. Primeiro, quase 5.000 almas aceitaram a Jesus Cristo. Os magistrados ali, né, o tribunal ali, teve tanta repercussão, que os religiosos ali perguntaram, os religiosos judeus, como é que vocês fazem esse milagre? Ele falou, no nome de Jesus Cristo. E aí, após eles serem liberados, expliquei aqui aos irmãos, tem noção? Você está orando e o chão tremer? Olha que bênção, irmãos. Como sinopse, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões, muitas ocasiões, experiências com Deus, né? Terceiro tópico vem trazendo o seguinte tema, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Lembrando aos irmãos que nós já fazemos menção, né, lá no início da aula, dos 3 objetivos aqui que nós trataríamos nesta lição de hoje. O primeiro subtópico aqui traz como tema a igreja atual e o Pentecostes. Vem dizendo assim, num tempo como esse, há uma necessidade de um grande avivamento, ou seja, a necessidade de um avivamento é imensa. Olha só ainda, só pode haver este avivamento nos dias presentes se os crentes, né, se nós buscarmos o derramamento do Espírito Santo, como foi lá no dia de Pentecostes. Vamos ler Atos capítulo 2, no verso de número 1. Eu quero chamar a atenção dos irmãos a uma palavra que, quando estava estudando a revista, o Espírito Santo colocou aqui no meu coração. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, eles estavam ali com um único propósito, concordando com um único objetivo. Qual? Busca do batismo com o Espírito Santo. Não tinha ninguém ali em discórdia. É esse ponto que eu queria trazer aqui aos irmãos, né?
O segundo subtópico vai trazer tempos de multiplicação da iniquidade. Olha aqui, ó. Jesus alertou que no fim dos tempos será ou seria uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Só que também o nosso Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Lá em Mateus capítulo 24, do verso de número 4 ao verso de número 14. Porém, irmãos, nesses dias trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, olha só, nós, a igreja do Senhor, ela deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava ali quando desempenhou seu ministério em Atos. Por quê? Porque sem o Espírito Santo de Deus não há igreja, não há avivamento, né? Não há ânimo, não há capacitação sobrenatural, não há autoridade da parte de Deus. Então, volto a frisar, nosso papel hoje, nos dias atuais como igreja, é estarmos sempre buscando o quê? O poder que vem do alto. Terceiro subtópico diz assim: a igreja será arrebatada. Bom, a parábola das 10 virgens, lá de Mateus 25, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. Olha, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor Jesus de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta, por ocasião do arrebatamento da igreja. Nós somos pré-tribulacionistas, já expliquei esse termo aqui. Nós cremos que seremos arrebatados antes da tribulação, e para isso temos que estar o quê? Preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste terceiro tópico, irmãos, aprendemos então sobre a igreja atual e o Pentecoste, né? Falamos também sobre que nos últimos dias aqui, ó, a iniquidade se multiplicaria. Jesus, ele já deixou isso relatado para a gente. O apóstolo Paulo também vem trazendo lá em 2 Timóteo, como trouxe aqui aos irmãos. O terceiro subtópico nós falamos sobre a igreja será arrebatada, ou seja, trouxe o exemplo aqui, né? A revista trouxe o exemplo das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. E aí o que aconteceu? Quando o noivo chegou, 5 tinham azeite, 5 não tinham. Os irmãos conhecem a parábola aqui, ó. E aí o que aconteceu? Comparamos aqui as 5 prudentes com a igreja que subirá, e as 5 imprudentes, infelizmente, com aquela que não estava preparada para aquele grande dia. Olha só a sinopse do terceiro tópico. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento, né? Conclusão para nossa lição de hoje. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, Pedro, segundo o autor da revista aqui, não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Para encerrar, sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Que possamos estar buscando este poder da parte do nosso Deus. Trazendo também aqui, irmãos, um ganchinho sobre... por que eu pontuei assim, segundo o autor da revista? Porque aqui é um comentário, né, baseado, lógico, na Bíblia, mas um comentário, né, da parte dele. Todos nós conhecemos pela Bíblia o temperamento de Pedro ali, né? Não é o foco da lição, mas só para esclarecer aqui. E a questão de unção, nós estudamos em lições anteriores também, é o que? Capacitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, da parte de Deus, para que possamos realizar a sua obra. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que terá como tema Estevão, um mártir avivado. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?